Bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Sinésio Ramos, eu sou professor e pastor auxiliar aqui na igreja Rich Assembly of God. Hoje eu estou aqui com nosso evangelista Cleuso, que também é professor da Escola Dominical. A paz do Senhor, povo de Deus. Prazer estar novamente aqui, pastor Sinésio, cooperando com a Escola Dominical do Senhor. Sou evangelista, professor da Escola Dominical, aqui na Assembleia de Deus, em Raianes. Amém. Amém. Irmãos, antes de tudo, hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, do dia 23 de abril, que é o próximo domingo. Mas antes de tudo, quero te pedir para você curtir, compartilhar e comentar aí para nós o nosso vídeo, tá bom? Deus te abençoe muito, porque isso para nós é muito importante. Para você, só dar um clique, né? Só dar um... Custa nada, mas para nós é muito importante, tá bom? E desde já, muito obrigado. Vamos lá, lição de número 4. Ídolos na família. Nós estamos num trimestre falando sobre família e a lição deste domingo ela vai falar sobre ídolos na família. O texto áureo vai dizer assim, olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5 e 21. A verdade prática vai dizer assim, olha, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, basicamente, o que é ídolo? Ídolo é aquilo que você coloca no lugar de Deus, que você venera, que você adora. E isso são ídolos. É verdade. Não é verdade? Aquilo que tira a primazia de Deus na nossa vida se torna um ídolo para nós. Né? Exatamente. Então, ídolos são isso. É aquilo que coloca Deus, que você coloca no lugar de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui na família hoje. A lição bíblica, a leitura bíblica em classe, ela está em Gênesis 31, do 17 ao 19, e também em Juízes 17, 1, 3 ao 5, que vai falar sobre algumas pessoas também que, nesse caso aqui, roubaram os ídolos, né? E levaram os ídolos para dentro de casa. Não é isso? Nós não vamos ler, não, e você pode ler as duas histórias sobre Raquel, que ela roubou os ídolos lá, né, do pai dela, e também sobre Mica, exatamente, Mica, né, que também roubou os ídolos lá e levou para dentro da sua casa. A introdução... Temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. A idolatria dentro de casa ela é muito comum em famílias em que o pai... Eu não sei se você já viu, tem algo dentro da casa que as pessoas... você não pode tocar, às vezes é um filho, às vezes é um carro. Tem pessoas que cuidam mais do carro do que da própria família. É verdade. Não é verdade? Que você é muito comum mesmo. Muito comum. Principalmente eu vim dentro do meu lar por muitos anos, a gente passou por isso, né? Então sempre tinha alguma coisa ali que, olha, não pode tirar do lugar, não pode pôr a mão. Então você colocar aquilo dali fazia com que aquele objeto se tornasse até maior do que Deus, né? Isso se torna uma idolatria, né? E eu vou te falar uma coisa, às vezes pode até me criticar, mas tem pessoas que idolatram a Bíblia. Abrem lá no Salmo 91 e fica lá aquele ídolo dentro de casa, né? Ou abrem no Salmo 91, ou abrem qualquer outro lá e tá lá dentro de casa. A página, o resto tá tudo normal a página, aquele lugar tá amarelo. Tá até porque amarelo. tem uma idolatria. Idolatria, é verdade. Né? Tem gente que não pisa com o pé esquerdo, tem gente que não pisa com o pé direito, não levanta da cama. Tem... Sim, não. Tem vários ídolos, né? Que até inconscientemente... E esse trimestre, como a gente vai estar tratando de família, até mesmo nós que somos cristãos, lavado e remido no sangue do Cordeiro, muitas das vezes nós temos algo que a gente idolatra sem perceber. Exatamente. Nós temos que tomar cuidado, né? Dentro das nossas casas, pessoas, né? A gente coloca pessoas com um grau de influência tão grande que se Deus mandar ela ir para a esquerda e a pessoa mandar ela ir para a direita, ela vai para a direita em vez de ir para a esquerda, né? Porque idolatra a opinião da pessoa ou seja o que for, né? Exatamente. O tópico 1, ele vai contar a história sobre Raquel,
que vai roubar os ídolos do pai. Tá em Gênesis 31, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai contar exatamente essa história, que ela rouba os ídolos porque ela estava com medo, né, porque o pai dela não queria dividir a herança e tal, e ela pegava aqueles ídolos e tinha com ela para ela garantir talvez aí um futuro. Verdade. Não é verdade? No tópico 2, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre Mica. Também, que ele também tem os deuses, pega ali os ídolos também e leva para dentro de casa e cria até um santuário ali, né, faz um altar ali de adoração para que sua família inteira adora. Então, essas duas histórias, elas estão bem descritas na aula aqui. Eu quero ler a sinopse do tópico 1, que ela vai falar assim, ó, diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo os bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. E também eu quero ler a sinopse do tópico 2. O que ela vai dizer? Olha, imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. E é interessante que essa questão da idolatria, às vezes ela é tão superficial, não superficial, mas ela é tão assim, presente, sutil, presente, que às vezes quando você se dá por conta, você está realmente adorando alguma coisa. É verdade. Né? Tá idolatrando alguma coisa. E para você largar disso é difícil. É verdade. Né? Se você tem uma certa idolatria por alguma coisa, é difícil largar. E cabe até uma reflexão, né, pastor Sinésio? Nós estudamos e lemos esse conteúdo e a gente é quase que obrigado a fazer uma reflexão, né? Nós temos que olhar para nós mesmos, vamos ver se nós temos alguma coisa que nós estamos idolatrando na nossa vida. Será que tem alguma coisa que eu estou tão apegado com aquilo que eu não percebo, mas é uma idolatria? E às vezes o que nos leva a fazer isso também é o contexto em que vivemos. Você entendeu? Porque o meio, querendo ou não, ele vai influenciar as pessoas. Sim. Se você lidar com pessoas idólatras, normalmente você tem a tendência a ser idólatra. Sim, com certeza. Né? Se você, até a forma de falar, a forma de agir, né? Tudo isso influencia a pessoa de uma certa forma. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos santificar. O que é a santificação? É a separação. Porque se nós andarmos, separação do pecado, porque se nós andarmos no meio dos pecadores, como diz o Salmo 1, né? Se nós estivermos lá no meio deles, não tem como. A gente vai terminar pecando contra Deus e vai começar a entrar por este caminho. É verdade. Né? Porque as pessoas, elas se acostumam. A gente vê nessas duas histórias, por exemplo, na história de Raquel aqui, o que ela faz? Jacó já estava bem de vida, porque Jacó, a gente vê na história que ele começa a fazer aquele jogo ali com o sogro dele, com Labão, né? Olha, agora eu quero as novilhas malhadas, não, agora só as brancas. E ali o rebanho dele cresce muito. Né? E ele tinha muitas posses. Sim, sim. Né? Ele não precisava de herança do pai dela. Né? Mas, por outro lado, também, o pai dela também, na ganância também, não ia dividir a herança com as filhas. Então, ela estava preocupada exatamente com isso. Mas aí, o que ela faz? Em vez dela olhar o que ela tem, o que ela faz? Ela pega e traz um ídolo. Busca um ídolo. Você entendeu? Ela traz aquilo. E tem pessoas que fazem exatamente isso. Pega o ídolo e põe dentro de casa. Olha só. Adora ele dentro de casa. E troca... troca Deus por aquilo ali. E às vezes fala que até em nome de Deus. É verdade. É verdade, pastor Sinésio. E aí ela vem, age dessa forma e tem ali como diz o outro, como Raquel estava, né, sentada em cima do ídolo. E o contexto de Mica era o quê? Todo o reinado se entrega à idolatria. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer um ídolo para mim. Vou trazer um santuário para mim, um lugar para mim adorar dentro da minha casa.
Ela já estava no meio da idolatria, né? Sim. E ela é aquilo que o senhor acabou de falar, né, pastor Sinésio? Quando você está no meio daquilo, você acaba fazendo meio que as pessoas que você está no seu convívio fazem, né? E é muito assim, quando você... É por isso que você tem que fazer o que Paulo fala, né, pra gente fazer. Andarmos em espírito, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você, mesmo estando num ambiente de idolatria, você fala assim, não, eu sirvo ao único Deus. Né? Então você não traz nada para você como idolatria. Eu trabalhei com casais no Brasil durante algum tempo, e eu lembro uma vez que uma esposa, a gente trabalhava muito com casais, e uma esposa uma vez falou com a gente. Falou assim, olha, eu queria que meu marido tivesse tanto amor comigo igual ele tem com o carro. Oh. Aí eu falei, mas por quê? É porque ele lisa o carro o dia inteiro. Ele passa um paninho, ele cuida, ele vai lá na roda, ele vai lá por dentro, ele sopra, ele passa uma escovinha, ele limpa. Você chega no carro, o carro tá impecável. Olha só. Mas comigo, entra dentro de casa, é os trancos e barrancos, é aquela coisa. O carro virou um ídolo dele que ele está colocando acima de tudo, inclusive de Deus e da mulher. E é muito assim, né, pastor Sinésio? E isso acontece mesmo, tá? A gente já presenciei no Brasil também situações como essa. E como o trimestre de família, essa esposa... ela estava lidando com um marido que não estava usando de sabedoria, né? E ainda hoje, até na nossa comunidade, pode ser que tenha pessoas assim, que idolatra um carro, que idolatra um business, que cuida melhor de um business, que cuida melhor de um carro do que da sua esposa, dos seus filhos, né? Então, além de tudo de ser uma exortação, é um período de meditação para nós, né? Não, e tem uma outra coisa. As coisas é para nos servir. Carro é para me servir. É verdade. Se eu tiver que passar... Eu já passei. Quando eu era novo. Mas depois que eu descobri que eu compro um carro para ele me servir, não eu servir o carro... Verdade. Você entendeu? Uhum. Né? Se eu tenho alguma coisa, aquilo vai me servir. Sim. Né? Porque hoje a gente idolatra ou ama as coisas e usa as pessoas. Não, as coisas que são para ser usadas. Verdade. Não é? E as pessoas são para ser amadas. Uhum. E hoje a coisa é invertida. Inverteu. Né? Quantas pessoas... E você vê na história, tem na internet aí a história de uma criança que foi lá e riscou o carro do pai. Acho que escreveu lá, te amo, papai, com um prego na lataria do carro. A criança apanhou tanto nas mãos que quando chegou no médico, tiveram que cortar as mãos da criança. E aí quanto vale um carro ou as mãos da criança? É verdade. Se torna um ídolo. Uhum. É verdade. Se torna um ídolo. O tópico 3 está falando exatamente isso. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O que hoje tem de ídolo na vida de um cristão hoje? É verdade. Você quer ver outra coisa? Outra coisa que é ídolo? É o tal do pregador e o do cantor. Tem gente que idolatra as pessoas. Idolatram um ministro de louvor, um ministro da palavra e muitas das vezes é porque hoje o cenário, né, nós vivemos um cenário de uma indústria, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui na nossa igreja, graças ao nosso bom Deus, nós temos uma instrução, somos avivados e exortados pela palavra de Deus, e isso aqui não entra na nossa igreja. Mas tem muitas igrejas que até mesmo quem está à frente quer ser idolatrado, né? Não quer perder cargo, não quer deixar de ser a peça mais importante, né? E Cristo, ele continua sendo o cabeça da igreja. Com certeza. Além de que tem os bajuladores tudo em volta. Verdade. Né? Porque uma coisa é o seguinte, nós precisamos honrar as pessoas. Sim, com certeza. Você entendeu? Com certeza. Mas ninguém está livre do erro. Não. Todos nós estamos livres do erro. Verdade. E normalmente o ídolo, ele não aceita estar errado. Ele não aceita o contraditório. Com certeza. Porque normalmente o contraditório nem sempre é ruim. Às vezes é para nos endireitar. Sim. Porque às vezes o prisma que uma pessoa está vendo, o outro não está vendo. Com certeza.
Né? E tem pessoas hoje exatamente são assim, são fechadas e não aceitam. Tem os que bajulam, os que adoram, né? E tem a pessoa que ela se sente nessa situação, ela é intocável. Sim, é verdade. Ela é intocável. E isso até dentro de casa. É o filho que ele é adorado pelo pai. Sim. Ou o pai que é adorado pelos filhos. E tem uma grande diferença entre adoração e honra. Muita diferença. O respeito. Muita diferença. Né? Teve uma aula aqui que eu falei que o relacionamento de pai para filho, ele tá além de amizade. Ele é uma relação de respeito. É verdade. O filho, ele tem que respeitar os pais. Sim, com certeza. Em primeiro lugar. É uma honra. A Bíblia fala que o filho que honra, ele vai viver mais. É um mandamento com promessa, não é verdade? Então essas pessoas, normalmente, o que elas estão? Elas estão cheias de si. E às vezes a gente pega... E às vezes somos nós mesmos que criamos nossos ídolos. Sim, é nós que criamos as pessoas, é nós que criamos aí alguns tipos de pastores, igual você vê aí, né? Pessoas... Eu assisti um vídeo uma vez, eu fiquei estarrecido. O pastor vai entrando na igreja, desce de um carrão assim, ó, vai entrando, eles vão colocando as coisas no chão ali, ele vai andando como se fosse ali... sabe? É verdade. A última bolacha do pacote. Você entendeu? Isso, e às vezes nós vamos criando isso. E essas pessoas não aceitam o contraditório. Entendeu? Então, o que a gente precisa tomar cuidado é para nós não entrarmos nesse caminho da idolatria. A sinopse do tópico 3 vai dizer: precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como qualquer influência pagã em nossos lares. Sim. Qualquer ídolo não presta. Nenhum presta. Nenhum. Né? Qualquer ídolo não vale nada. Sim. A conclusão que eu tiro aqui é o seguinte: nós precisamos investir em nossa família, nós precisamos gastar tempo na presença de Deus, estudando a palavra de Deus. Eu já falei em outras lições, você vai ver em outros vídeos aí eu falando exatamente sobre isso. O crente precisa gostar de ler Bíblia. O crente precisa gostar de orar. O crente precisa gostar das coisas de Deus. É verdade. No céu vai ter só isso. Você fala que vai pro céu, mas não gosta de fazer nada disso. É verdade. Não é? No céu só haverá adoração. Só haverá adoração. É verdade. Ou o que a pessoa está achando que vai fazer no céu? Não tem como. Tem que, exatamente. Então, assim, o crente precisa fazer isso. E aquela instrução do salmista Davi, lá no Salmo 1, ele vai falar exatamente isso, né? Aquele que gosta, aquele que medita é como árvore plantada junto a ribeiros. Vai dar fruto na estação própria. Porque a Bíblia não nos... A palavra de Deus não nos manda ler a Bíblia. Ela fala assim, olha, manda meditar na palavra. Exatamente. E como nós temos aprendido aqui com o nosso pastor, né? Nós temos que parar, né? Parar, ler e meditar para nós podermos ouvir a Deus. Né? O pastor vai falar assim, né? Deus não fala com quem está correndo, não. Nós temos que parar para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Então, gaste tempo na palavra do Senhor, gaste tempo com a sua família, lendo a palavra do Senhor. E eu te garanto que todos os ídolos, se tiver um, irão cair. Exatamente. Amém, meus irmãos? Eu quero te pedir mais uma vez para você curtir, para você compartilhar, né? Dá um clique para nós aí, não custa nada para você e para nós tem uma importância muito grande. Quero agradecer aqui também o evangelista Cleuso por mais esta aula. Tá bom? Eu tenho que agradecer e só reforçando o convite do pastor Sinésio, vá nas plataformas digitais, acompanhe o trabalho da mídia da nossa igreja. Eu tenho certeza que o conteúdo só irá edificar a sua vida. Amém. Ok? Deus abençoe. Amém. Então, Deus continue te abençoando. Até o próximo domingo.